Olá, bom dia. O pedido de prisão do ex-presidente Lula repercutiu em todo o país e no mundo. E hoje, aqui no programa Resenha, a gente traz como destaque esse tema, né, que tem sido pauta desde a semana passada. No estúdio eu recebo hoje o prefeito de Paços Lumiar, Domingos Dutra. Dutra, obrigado, bom dia. O vereador Nonato Fernandes. Nonato, obrigado, bom dia. Genilson Alves, também do PT. Genilson, muito obrigado, bom dia. Esse é um debate que inicia com o impeachment do presidente Dilma Rousseff, né, em 2016. O prefeito Dutra foi deputado estadual, foi deputado federal pelo PT. Genilson hoje dirigente estadual do partido, secretário de Finanças, Nonato, presidente do Diretório Municipal de São Luís. O Dutra conviveu um pouco com isso, Dutra, né? Do ponto de vista do deputado federal, você conviveu essa relação de legislativo, né, executivo federal. Na época o presidente Lula era presidente. Dá para dizer que o presidente Lula, ele é, mesmo com esse processo de prisão, com o pedido de prisão, ele ainda é o maior ativo político das forças populares desse país. Dutra. Bom dia a todos os assistentes do seu programa, do Resenha. Bom dia e agradeço, Itevaldo. O presidente Lula continua sendo a maior liderança popular do país. A maior liderança do final do século passado e continua, mesmo fora do poder, sendo essa liderança da América Latina, uma das maiores do mundo. E é justamente pela liderança que ele tem que ele está sendo caçado. O golpe que houve contra a presidenta Dilma e agora a condenação num processo extremamente rápido, acelerado. Na minha opinião, esse processo ocorreu da forma que está ocorrendo, porque os adversários sabem que no voto popular nenhum tem condições de derrotar o presidente Lula. Então usaram, lá atrás foi usado o Congresso para tirar Dilma. Agora está sendo utilizado o Judiciário. Portanto, a elite, por mais que o presidente Lula tenha beneficiado a elite, como ele sempre repetiu, que nos governos deles, os trabalhadores ganharam, a classe média ganhou, mas os ricos também ganharam dinheiro, porque a economia funcionava. Quando a economia funciona, todos ganham proporcionalmente. Mas a elite nunca engoliu ter um operário com a origem do Lula dirigindo o destino do país. Portanto, infelizmente, estão tirando da disputa eleitoral o candidato que era imbatível e que ganharia a eleição no primeiro turno. Genilson. Bom, Itevaldo, o que causa estranheza em todo esse processo estranheza e perplexidade, o andamento, a rapidez que se deu esse processo no caso do ex-presidente Lula. Se a gente for analisar, quando da apresentação da denúncia, que foi em junho de 2016, e nós estamos agora com menos de 2 anos, o processo já foi sentenciado em primeiro grau, já transcorreram recursos no segundo grau e houve inclusive a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus. Então, não é comum no Brasil, especialmente no TRF4, no julgamento do segundo grau, você tem uma fila enorme de processos para serem julgados. No entanto, o processo do ex-presidente Lula foi colocado à frente dos demais por uma razão clara que ficou para a sociedade brasileira, que é a tentativa de fazer uma intervenção no processo político eleitoral, eliminando aquele que é o principal líder, principal liderança popular do país e o líder em todas as pesquisas. Se a gente for analisar a decretação da prisão do Lula, que foi realizada anteontem, dá para observar claramente como ocorreu esse assodamento. O Supremo Tribunal Federal sequer publicou os acordos daquela sessão, do habeas corpus, né, do habeas corpus lá do Supremo mesmo, sequer foram publicados. Em relação ao segundo grau, há uma contradição, a própria determinação do TRF4, que determinou que só fosse cumprido a prisão, executado o cumprimento da pena, quando os recursos todos fossem esgotados. E mesmo os embargos declaratórios que foram apresentados no TRF4 sequer foram publicados. A defesa sequer foi intimada da decisão daqueles embargos. E é sabido no direito que é possível você apresentar ainda uma segunda modalidade de recurso, são os embargos dos embargos. Está lá a garantia constitucional, garantia legal
da possibilidade, né, de ingresso desse outro tipo de recurso. Portanto, há um assodamento. Se você imaginar que a ordem, a determinação para cumprimento da prisão, determinado pelo TRF4, foi dado à tarde, e após 20 minutos, o juiz Moro já havia publicado... Para ser preciso, Genilson, 17 minutos e alguma coisinha. Pois né? Então mostra que há um caso ali muito específico, muito direcionado ao ex-presidente Lula. Mesmo na sentença, quando diz que foi preparada uma sala de Estado maior, também fica caracterizado que já havia toda uma premeditação, toda uma preparação para que isso ocorresse. Então isso acaba comprometendo, né, o sistema judicial brasileiro, que mostra uma clara perseguição ao ex-presidente Lula. Não se está aqui a se falar da defesa tão somente do presidente Lula, porque ele produziu sua defesa nos autos. Sim, claro. O que está se aqui reclamar é um julgamento justo, que qualquer cidadão brasileiro, a Constituição que assegura isso, qualquer cidadão brasileiro, um julgamento justo. Infelizmente, foi o que não ocorreu nesse processo do ex-presidente Lula. Renato, presidente. Bem, primeiro, bom dia, Etevaldo, agradecer a você e a toda a equipe pelo convite, ao prefeito Domingos Dutra, Genilson Alves, que é companheiro de partido também. E eu quero aqui reforçar a fala do prefeito e do meu companheiro Genilson, ao avaliar que há um processo, sim, de perseguição política. Desde quando o PT ganhou a reeleição da presidenta Dilma, houve um processo de massacre por parte de uma banda significativa do Congresso, que quis submeter o governo do Partido dos Trabalhadores, liderado por uma mulher, diga-se de passagem, de muita fibra, a certas questões das quais ela não concordava. De lá para cá, o Aécio Neves, que hoje está muito bem escondido, que ninguém acha, aliás, o juiz Sérgio Moro não acha, Domingos Dutra, os seus correligionários, né? Porque o que a gente tem visto, na realidade, é um ataque à democracia à medida que o juiz Sérgio Moro, juiz de Curitiba, que recebeu um desmembramento do processo de São Paulo, com relação à investigação do triplex, que lá na Justiça de São Paulo, Genilson, todo mundo foi liberado, foi visto que não tinha prova para a condenação, mas esse mesmo processo que deu origem, com o desmembramento, ao novo processo em Curitiba, na Justiça Maior do país hoje, infelizmente é isso que a gente tem visto, resolveu condenar de maneira absolutamente célere e anormal, diante do que a gente tem visto na Justiça brasileira, e diante de vários outros processos que estão lá, que foram passados para trás, digamos assim, para quem fosse julgado logo do presidente Lula. Então, está claro, eu acho que para todos nós, brasileiros e brasileiras, que a gente vive um momento de extrema dificuldade política, de extrema dificuldade econômica, da cultura do ódio latente, o que a gente já tem visto é extremamente preocupante, fruto de uma medida do juiz Sérgio Moro e de uma parcela da política brasileira, representada na figura do Aécio Neves, porque ele é um dos responsáveis também por isso, que levou a esse ataque e esse desmonte hoje do país, economicamente, financeiramente, e tem desgastado o nosso partido, tem desgastado as nossas militâncias, mas, em especial, tem submetido o povo brasileiro a um retrocesso gigante. A classe trabalhadora tem sido massacrada diante de uma política que é feita para uma minoria. Então, esse debate tem que ser muito bem esclarecido para a população, para entender aqui que não é questão do Lula, não se trata meramente do Lula. O Lula é muito grande, porque o Lula são ideias, o Lula são pensamentos, o Lula são conquistas realizadas pelo povo brasileiro, nos rincões, inclusive do Estado do Maranhão, que representam o sonho e a esperança que se tornou realidade na vida de cada homem e cada mulher, que passou a ter a sua casa, que o empregado doméstico passou a ter direito de frequentar o banco de uma escola e ter a perspectiva, por exemplo, de formar seus filhos. Esse é um debate que a gente precisa fazer com a sociedade para entender que quadra estranha a gente vive hoje com um novo modelo de golpe, um novo modelo de ditadura feita com a parcela, a ajuda de uma parte, diga-se de passagem, do judiciário. Prefeito, o senhor foi dirigente estadual do PT, o senhor foi dirigente nacional do PT. O senhor está no PCdoB hoje, né? Se elegeu prefeito de Passo do Meia pelo PCdoB. Mas, como eu dizia, o senhor foi dirigente estadual do PT, dirigente nacional do PT, parlamentar do Partido Estadual Federal, quer dizer, tem uma experiência na disputa política e disputa eleitoral. Dá para a gente dizer hoje que a eleição, que corre um risco de a gente não ter eleição em 2018, ou isso pode levar para um caminho estranho àquilo que a gente tem imaginado do ponto de vista democrático, de uma sociedade democrática? Eu já me expressei, inclusive, num artigo publicado em alguns blogs,
de que eu estou muito preocupado com os destinos da democracia brasileira. O Lula está sendo apenas o personagem, pelo papel que ele exerce, vítima desse processo. Mas a principal vítima é a democracia no Brasil. A segunda vítima é a esquerda brasileira, porque só o Lula tem capacidade de unificar os partidos democráticos do campo da esquerda. Sem o Lula, vai haver um espalhamento de candidatura. Hoje já tem mais de 12 candidatos a presidente, ninguém deslancha nas pesquisas, um quadro confuso, um presidente que não foi eleito, já com 2 denúncias no Supremo, vai receber a 3ª denúncia. Na hora que o Temer terminar o mandato, ele vai também para o Sérgio Moro, e eu achei muito estranho o presidente Temer ter abandonado repentinamente a reforma da Previdência, que ele dizia que se não fosse feito o Brasil falia, e de repente mudou para a segurança pública, que é um clamor nacional, mas de repente ele priorizou botar o Exército nas ruas no Rio de Janeiro, esvaziou o Ministério da Justiça, criou o Ministério da Segurança e passou a dar valoração aos militares. Eu tenho receio de que a falta de liderança que unifique a um presidente impopular, um nível de corrupção acelerado, que o Temer esteja articulando um golpe civil no país, com apoio das forças militares, porque ele sabe que depois de terminar o mandato dele, depois do dia 1º de janeiro do próximo ano, ele não terá imunidade. Portanto, o destino dele será o mesmo destino que eles deram para o presidente Lula. Então, eu tenho receio que a nossa democracia esteja em risco, com risco de todas as conquistas sociais que tivemos, e as conquistas sociais só foram possíveis porque tem espaço democrático para as entidades, para as pessoas, para os partidos. E para ilustrar isso, e o Dutra pode voltar a comentar, mas para vocês dois, Genilson e Norato, 2 dias antes do general Vilas Boas escrever aquela patetice que ele escreveu no Twitter sobre o papel do Exército, das Forças Armadas, ele teve um encontro com o Michel Temer, quer dizer, vai um pouco daquilo que o Dutra tem dito, um encontro com o Michel Temer, 2 dias antes de escrever, né, aquele Twitter ignóbil dele, uma afronta, um descalabro, aquilo que a gente vive hoje no país, o regime que a gente estabelece. Mas, enfim, para ilustrar isso, que o Dutra quiser comentar depois, pode voltar a comentar. Mas, Genilson, o que você avalia se há ou não condições eleitorais nesse meio que a gente vive? O que é mais grave no caso da manifestação do comandante do Exército é que foi feita essa declaração, essa manifestação, na véspera do julgamento do habeas corpus do presidente Lula no STF. Ou seja, havia um propósito muito claro, era uma tentativa, sim, de intimidação da Corte Suprema para que fizesse uma pressão no sentido de que não fosse concedido o habeas corpus ao ex-presidente Lula. E é importante, Etevaldo, a gente refletir um pouco sobre esse aspecto da democracia mesmo. O próprio Supremo, ao se manifestar denegando o habeas corpus ao presidente Lula, a gente percebe que há claramente ali uma divisão, né? Não há um consenso em relação a essa concepção da importância de preservar a Constituição. Veja você, que a Suprema Corte do país, que é a instância máxima do judiciário brasileiro, que tem a tarefa e o dever de defender a Constituição, e ela simplesmente atropela o artigo 5º da Constituição, especificamente lá o inciso 57, que fala da presunção da inocência, né? Que é a caracterização mais evidente, básico, né? mais básico da Constituição, né? Que diz exatamente isso, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, né, de sentença penal condenatória. Então, Genilson, me permite, inclusive com o voto da Rosa Weber, dizendo que votava naquele caso especial para acompanhar o restante do plenário, mas que a convicção dela, por incrível que pareça, era diferente, o que causa mais estranheza. E outro aspecto é o seguinte, se você vê o próprio juiz Moro, né, fez uma manifestação num programa de debate na TV dizendo que ele entendia que era preciso fazer uma emenda à Constituição para se, né, encerrar esse debate se deveria ou não prisão em segunda instância. É uma demonstração clara de que a Constituição, nos moldes que ela está hoje, ela não permite esse tipo de cumprimento de pena, né, antecipadamente antes do trânsito em julgado.
Então, o próprio tribunal, que deveria preservar a Constituição, acabou cometendo esse grave erro, e isso acaba repercutindo na democracia, porque você passa a ter dúvidas sobre como é que esse processo vai se dar nesse momento eleitoral que a gente está vivendo hoje. Na verdade, repetindo o que eu disse, há uma crise nas instituições do país. Nós temos um presidente que não foi eleito, ilegítimo, é fruto de um golpe, rejeitado pela população. Nós temos um Congresso também em crise, Câmara e Senado, com muitos parlamentares respondendo processo. Não há uma liderança no Congresso Nacional hoje que a sociedade ouça. Nós temos uma crise no Judiciário, na cúpula do Judiciário, com bate-boca, com agressões entre os ministros. Públicas. Nós temos uma crise de falta de liderança na sociedade civil. Há 20 anos atrás, na igreja, por exemplo, você tinha Dom Helder, tinha Dom Aloysio Lochalder, ou seja, tinha várias lideranças da igreja, da sociedade civil, que a sociedade ouvia. Hoje, no movimento sindical, quem é que você ouve no movimento sindical? A CUT não tem mais aquela força e não tem mais aquela liderança. Ou seja, nós temos uma crise, e a crise é tão grande que nós temos um parlamentar, que é uma besta fera, que é o Bolsonaro, despontando nas pesquisas. Então, me preocupa muito a falta, essa crise que está instalada e a falta de liderança. O PSDB agora vai entrar, porque foi preso ontem o Paulo Preto. Ou seja, que é um operador, articulador, né? Do PSDB paulista. O Alckmin não decola. Ou seja, qual é a liderança hoje que pode ter uma maioria? Não falo nem consenso, porque na democracia não há consenso, há disputa. Mas quem é que pode constituir uma maioria hoje no país? E nesse vazio, nessas crises, que envolve principalmente os três poderes, aí que entra o perigo das Forças Armadas, porque as Forças Armadas sempre tiveram uma avaliação positiva e continua tendo uma avaliação positiva. Então, é bom que a sociedade brasileira esteja atenta para esse momento que a gente vive, para a gente não perder o que nós conquistamos a partir de 85. O que causa espécie ainda, prefeito Dutra e Tevaldo Honorato, é a forma como essa disputa política está tão assodada na própria sociedade brasileira. Né? Você vê um clima de ódio muito forte, né? Um clima de beligerância política, né? Um clima de que as pessoas não respeitam mais, né? Que o outro tem o direito a se manifestar politicamente. E isso é muito perceptível nas redes sociais, por exemplo. Então, as pessoas não admitem, né, o contraditório, a possibilidade de alguém ter um pensamento político diferenciado. Já parte para a agressão, já parte para o ódio. Né? Essa própria cultura da violência, ela foi sim alimentada, e aí, infelizmente, os meios de comunicação têm um papel decisivo nisso. E você tem também a irresponsabilidade, né, de agentes políticos que tem aí no Estado, que acaba alimentando esse clima de ódio, de violência. Haja visto o que aconteceu agora na caravana do Lula no Sul. Né? O Lula nunca foi tão hostilizado ou vítima de um processo tão violento, agressivo, que você transcende aí o debate político e passa para agressão física ou uma própria tentativa ali de fazer a eliminação do adversário fisicamente, que é lamentável. Perfeito, Genilson, Honorato, Genilson, Dutra. A gente vai para o primeiro intervalo e na volta a gente pode voltar a discutir essa fala do Dutra sobre crise, qual a saída para essa crise, e aí que é fundamental, a gente pode também ter um debate, que é esse debate sobre o papel dos meios de comunicação nesse processo, né, do impeachment da Dilma até aí o pedido de prisão do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com resenha. Então, de volta para uma resenha. Hoje meus convidados são Domingos Dutra, prefeito de Passos Lumiares, deputado federal do PT, Genilson Alves, secretário de Finanças do PT do Maranhão, e o vereador Honorato Fernandes, presidente municipal do PT em São Luís. E a gente falava no bloco anterior sobre esse debate que o prefeito Dutra fala dessa crise. E eu começo agora com o vereador Honorato. Que caminho, Honorato, a gente pode ver de sair dessa crise institucional que o país vive hoje, que a gente tem vivido? É preciso que fique claro que a gente está correndo o risco, sim, de ter, como disse o prefeito Dutra, um golpe civil, com apoio do Exército, digamos assim. E as saídas possíveis, a primeira dela é falar com o Sérgio Moro, por exemplo,
de que quem quer fazer política tem que se submeter às urnas. Ele deveria seguir o exemplo do governador Flávio Dino, que era juiz federal, que passou no mesmo concurso dele, e que, quando resolveu entrar para a política, abdicou do concurso e se submeteu às urnas, né, para poder vir governar o Estado. Então, acho que o Sérgio Moro tem que fazer a mesma coisa, já que ele está muito mais preocupado com as questões da política do que de ler os autos do processo e permitir que a justiça seja feita de acordo com o que está expresso ali no papel, impresso no papel, que ele está deixando de lado. Não permitiu que o inocente, que é o Lula, mostrasse isso nos documentos do processo, porque ele não considerou na realidade isso. E a única prova que tem naquele processo todo é da inocência do presidente Lula. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar, que é dizer que quem está no judiciário e quer fazer política tem que ir se submeter às urnas, que isso é que está previsto na democracia. O segundo momento é que o STF tem que mostrar que ele é uma instância, ele é um dos 3 poderes, e ele não pode se subjugar perante a vontade de um juiz, que é o que está acontecendo na nossa avaliação, e sob pressão muito forte da grande mídia, tomando as suas decisões. Tanto é, como o Genilson falou, que nós tivemos uma decisão que foi empate, na realidade, com o voto de Minerva da presidente do STF. Não foi algo discutido. Tanto é que boa parte dos ministros, acredito eu, que, voltando à matéria, a DIN, deve reavaliar seu voto, porque já manifestaram publicamente que é inconstitucional a prisão em segunda instância. Fora a questão do próprio processo, que é importante que se diga isso, que não prova efetivamente qualquer tipo de culpa, só prova, na realidade, a inocência. Então, acho que esse é um segundo ponto que a gente não pode deixar de verificar e de comunicar com o povo de São Luís, com o povo do Maranhão, com o povo do Brasil que nos assiste através das redes sociais, que esse momento é um momento de golpe, sim, de continuidade de um golpe, e que esse golpe está se estendendo para uma situação extremamente delicada. Eu acho que a grande saída seria a justiça, lá de cima, né, o STF, tomar para si as devidas competências e julgar e fazer valer efetivamente a lei. Genilson. Bom, a saída não será outra, senão aquela de preservar a democracia. E nesse aspecto de preservar a democracia, a soberania popular, o papel do Supremo Tribunal Federal é fundamental, né? Se a gente for avaliar aquele julgamento dos 6 votos contrários à concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula, 5 dos juízes, dos ministros, se manifestaram que eram contra, porque não estavam analisando o caso concreto, muito embora o habeas corpus fosse o caso Lula, estavam analisando o aspecto do cumprimento a partir da segunda instância. E você vê a manifestação da ministra Rosa Weber dizendo que não estava julgando a segunda instância, estava julgando o caso concreto, que era o caso da capa, que era do presidente Lula. Então, você vê que há uma discrepância muito grande, né? E se você for analisar a saída proposta, por exemplo, pelo juiz Moro, que seria alterar a Constituição, eliminando, né, o princípio da presunção da inocência, você percebe que há algo mais grave ainda. Porque, se você for analisar, o caso lá dos direitos e garantias individuais é considerado cláusula pétrea da nossa Constituição. Está lá inscrito o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Né? E os direitos e garantias fundamentais assegurados na nossa Constituição são aqueles constantes lá do artigo 5º. E está lá no inciso 57, o princípio da presunção da inocência. Então, acho que o que tem que ser feito nesse caso do Brasil é garantir, né, a soberania popular, a democracia, fundamentalmente, para encontrar essa saída. Em relação ao presidente Lula, que seja dada a ele, né, os direitos, né, assegurados na Constituição. Basta ver, por exemplo, que o judiciário tem um papel muito decisivo, né, no momento de crise que a gente está vivendo hoje, que a própria presidente do Supremo, ela poderia muito bem ter evitado toda essa polêmica, essa crise no país, se ela tivesse colocado na pauta, primeiro, aquelas ações declaratórias, né, de constitucionalidade. O ministro Marco Aurélio. 2 ADCs que existem lá. 2 ADCs. Uma do PEN e a outra do OAB Nacional. Exatamente. O ministro Marco Aurélio já está pronta, já pediu pauta, né, mas ainda assim a presidenta, após uma reunião com o presidente Temer, estranhamente opta por colocar o caso concreto do Lula, à noite, porque sabia que não teria a maioria, né? Se isso tivesse ocorrido, haveria sim a mudança do entendimento em relação ao cumprimento de pena. Só apenas o trânsito em julgado, e certamente não estaremos vivendo este momento de crise que o país vive. O que é fundamental nesse caso, Etevaldo, é que a população brasileira
possa ter o direito de se manifestar. Aqueles que têm posição contrária ao presidente Lula vão manifestar nas urnas, fazer o bom debate, fazer a discussão de programa, aprontar soluções, saídas para os problemas graves do Brasil, o problema da economia, da inflação, da falta de oportunidade para a juventude, os programas sociais que estão paralisados. Esse debate tem que ser feito, mas o balanço adequado para fazer esse debate, essas reflexões, não é os tribunais, mas sim as urnas, o processo político eleitoral. Prefeito Dutra. Eu não vejo saída fácil para a crise que a gente vive. O correto, se o nosso sistema político fosse um sistema que funcionasse, era já ter convocado eleições gerais há muito tempo, como acontece no parlamentarismo. A França, a Espanha tem crise. Quando tem uma crise, o que faz? Dissolve o parlamento e se convoca novas eleições para se formar novas maiorias. Agora mesmo na Alemanha, a Merkel não teve maioria, passou mais de 6 meses para construir a maioria, conseguiu construir. Na Inglaterra, não se conseguiu, convocou novas eleições. Na Espanha, há 2 anos atrás, fizeram 2 eleições em períodos curtos. A Grécia, há 3 anos, estava pegando fogo. Devolveu para a população. Quem tem que resolver a crise é a sociedade, é o voto. No nosso sistema, isso não é permitido. Porque depois que a pessoa é eleita, ele só perde o mandato se ele morrer, se ele ficar doente, incurável, incapacitado, se matarem ou se for cassado. Ou seja, sempre trauma. Portanto, a saída tem que ser política. 2, o nosso Congresso está em crise, o Congresso não legisla. O Supremo julga e legisla, porque o Congresso não legisla. E o Supremo, ao julgar, agride a Constituição, porque a Constituição diz: ninguém será considerado culpado até transitar em julgado. Só transita em julgado uma decisão judicial depois que o Supremo, que é o 4º grau da Justiça, dá a decisão final. O Supremo, ao invés de acelerar os julgamentos, faz um atalho, manda prender com condenação apenas no 2º grau. A Justiça tem 4 graus. Tem o 1º grau no município, que é a comarca, o 2º grau, que é o Tribunal de Justiça nos estados, o 3º grau, que é o STJ em Brasília, e o 4º grau, que é o Supremo. O que tinha que ser feito é acelerar os processos, mas aceleraram só o do Lula e de alguns. Portanto, isso vai gerar mais uma crise. Eu fui relator da CPI do sistema carcerário, produzi o melhor relatório que a Câmara produziu em toda a sua história. Eu visitei 82 presídios. Na época, em 2009, tinha cerca de 400 mil presos no Brasil, mas tinha 600 mil mandatos de prisão na rua. E esses 400 mil presos que estavam encarcerados estavam acumulando como animais. Cela para 6 pessoas tinha 60. Agora imagine, se o judiciário for executar todos os mandados de prisão, daqueles que têm mandado condenado em 2ª instância, não tem aonde colocar. E desses 500 mil presos que nós temos hoje, 99,9% é de lascado, é de pobre. Tem que punir quem é corrupto? Tem. Mas o judiciário, o Supremo, ao tomar essa decisão, ele vai criar uma crise maior, que é o que está acontecendo. Qual é a crise do Rio de Janeiro? Qual é a crise do Ceará no sistema carcerário? Porque o Estado não cumpre o seu papel, não humaniza os presos e as organizações criminosas tomam de conta dos presídios, e de tal forma que o cara praticou um crime comum, vai para a cadeia, ao invés dele sair curado, ele sai de lá como soldado do PCC, aqui do bonde dos 40 e das organizações criminosas. Vai aumentar a crise. Por último, a saída é política. E quem é que resolve a saída política? O voto. Só que a sociedade brasileira também está em crise. Porque tem muito, eu não quero generalizar, mas tem muita gente que está batendo palmas
para ver granfinos presos, mas na hora do voto ele só vota se o candidato pagar. Se der camisa para time de futebol, se pagar construção de igreja, se der ônibus para excursões, se financiar a formatura, ou seja, festa de ar, se na hora de escolher o voto, o eleitor só vota em quem dá dinheiro, vai continuar a crise. Se nós temos um Congresso ruim, o pior Congresso da nossa história, de quem é a responsabilidade de quem votou em 2014? Todos os deputados federais foram eleitos. Exato, acho que elegeu, todos os senadores foram eleitos. Não tem mais ninguém indicado, a não ser os suplentes de senador. Então, se o eleitor que está pedindo justiça, pedindo ética, na hora do voto, ele só vota em quem dá alguma coisa para ele, vai continuar a crise, porque a eleição de 2018 pode sair um Congresso pior do que o que está hoje, porque quem não tiver dinheiro não vai se eleger. Eu talvez seja uma das exceções, que sempre fui eleito sem gastar quase nada na campanha, pela minha marca, pela minha história de lutar sempre pelos pobres, e agradeço muito, mas a maioria dos que são eleitos ou paga, ou tem dinheiro, ou tem máquina, ou então não se elege. Então, a crise é política, e se a sociedade brasileira o eleitor brasileiro não fizer uma autocrítica, se ele continuar votando, por a grande maioria votando só no candidato que tiver condições de lhe dar alguma coisa, a crise vai continuar, porque vamos ter um Congresso cada vez pior. Rapidinho, essa crise posta, estabelecida, né? O PT como sendo o alvo central disso, essa novela que começa lá com o impeachment, chega até a prisão do ex-presidente Lula. Vocês acreditam que pode surgir aí alguém do PSDB para tentar equilibrar essa balança, sabe? Pegar um figurão do PSDB para dizer, olha, isso não é esse enredo não é um enredo só contra o PT, mas a gente pode ter aqui uma figura aí qualquer do PSDB, que são tantos, né? Dutra acabou nomeando há pouco o Paulo Preto, né? Que é um grande operador das coisas do PSDB paulista, né? Com Serra, com Alckmin, com Aécio, enfim, tem essa relação com todo mundo. Vocês acham que pode aparecer alguém para dizer, olha, pega esse aí, né? Para não dizer que nós somos só antipetistas, estimulamos essa divisão no país? É possível, Etevaldo. Nessa linha numa tentativa de demonstrar ou tentar passar para a sociedade brasileira que não é algo direcionado, né, para as esquerdas no país, uma tentativa de fazer isso. Ocorre que, do momento que nós estamos hoje, não resolve mais o problema, né, porque o processo já está dado, o processo eleitoral já está aberto, né, e o Dutra falava ainda há pouco do aspecto da justiça, a possibilidade da revisão no judiciário brasileiro, né, que é uma conquista da nossa Constituição, né. Então, se tem problema, a demora dos julgamentos, né, dos processos chegar ao seu fim, isso não se deve ao paciente, ao cidadão, ao réu, né, aquele que está buscando a justiça. Se deve a um problema da própria jurisdição, né? O judiciário tem que criar as condições objetivas para assegurar que tenha um tempo razoável do processo, inclusive é um princípio do direito, né? Então, se há uma demora no julgamento desses recursos, e isso é fato, basta ver que no próprio Supremo tem casos aí que há muito tempo lá paralisados que não são julgados. Um exemplo concreto disso é aquele processo que julga o fim do auxílio moradia, né, para agentes públicos, está lá paralisado na mão do ministro Fux, inclusive, né, que inclusive no seu voto é muito recorrente em apontar a necessidade da moralidade pública, da ética na política. Um monte de coisa, na verdade, pois né? E piora o que faz hoje, né? esse tipo de apreciação da necessidade da ética, da necessidade da política. No entanto, não foi capaz sequer de pautar, né, o fim, né, dessa prática tão nefasta para a República, que é o auxílio moradia concedido a agentes do Estado, e muitos deles, inclusive, com moradia na sua localidade, como o caso do juiz Moro e todos aqueles procuradores, né, lá de Curitiba, que existe sua residência, no entanto, não recebe o seu auxílio moradia. Então, esses problemas graves, cabe à estrutura do Estado de resolver, que é a demora do julgamento dos processos, e não simplesmente você negar aos cidadãos o direito de recorrer. Agora, no aspecto do processo político,
é razoável ou é passível que isso ocorra numa tentativa de tentar demonstrar para a sociedade brasileira que há um certo equilíbrio ou que está cumprindo a lei num país, pegar ali um bode expiatório, um caso específico, o caso do Paulo Preto agora, que o Duda já lembrou aqui, que acabou de ser preso, mas aí num processo já tardio, né, que infelizmente já não será mais capaz de refletir no processo eleitoral de 2018. Eu acho que é isso. Eu acho que o prefeito Dutra bota um outro elemento também, que é o que está batendo na porta. Eu acho que são algumas medidas importantes. Eu acho que a primeira, de quem está no judiciário e quer fazer política, tem que sair. É importante que a gente diga isso, porque a gente tem visto muitos atores, como o Sérgio Moura, fazendo política, investido da toga, que é uma vergonha para o judiciário brasileiro. Segundo, acho que a saída ainda institucional é o STF encarnar não só a vontade manifestada do povo na rua, porque não é isso só que ele tem que levar em conta, mas encarnar o que está escrito na Constituição, que há um desrespeito hoje com esse pedido de prisão do presidente Lula. E o terceiro ponto, eu acho que é, sim, estabelecer a democracia, que é a escolha dos seus representantes por meio do voto, algo que está ameaçado, diga-se de passagem, é importante que a gente diga isso, porque vejo com muita clareza, muita dificuldade, se acirrarem os ânimos, a gente conseguir ter eleição e o povo vai deixar de escolher os seus representantes por meio do voto, que será uma crise gigantesca, não só para o país, mas para a democracia mundial, porque o Brasil, apesar de uma democracia muito nova, muito recente, tem buscado se fortalecer e nós não podemos, nesse momento de crise institucional, política, econômica e social, como disse o prefeito Dutra, aceitar um retrocesso que é acabar com o direito de a gente escolher quem vai nos representar, quem vai votar por nós. O Congresso está realmente em crise, não é de hoje, há muito tempo, é o pior Congresso que efetivamente nós tivemos, desde quando eu me entendo por gente. Eu vou completar sábado agora 44 anos de vida. Dutra me conhece desde pequeno. Vi Dutra rodando muitas vezes no interior com a professora Ieda. Eu acho que sim, viu? Esse 44 aí, o negócio também, né? É gato não. Ajudando a construir esse Estado democrático que a gente tem, isso. E é importante que a gente diga isso, para no momento, hoje, onde eu estou me tornando uma pessoa mais madura, aos 44 anos de idade, quase, ver tudo isso que eu vi a luta de homens e mulheres construindo, com sangue e suor, sofrendo nesse momento. Agora, então, Genilson, é importante, a gente retoma isso no próximo bloco, né? Estamos aqui chegando ao final do segundo bloco. Então a gente vai rápido no intervalo e voltamos já com resenha. Hoje com Domingos Dutra, Genilson Alves e Honorato Fernandes. Voltamos já. Olá, de volta com o programa Resenha. Aqui no estúdio hoje o prefeito de Patos Lumiar, Domingos Dutra, o vereador Honorato Fernandes, presidente municipal do PT, e Genilson Alves, secretário estadual de Finanças também do PT. Então, o terceiro bloco do Resenha, vamos falar um pouquinho, né, da atividade hoje de vocês, como dirigente partidário, como vereador, como prefeito. Eu começo com o Dutra, né, tanto tempo de legislativo, Dutra, e hoje você está no executivo hoje e se elege prefeito de Patos Lumiar pelo PCdoB, momento de crise econômica, crise política. Como é que é ser gestor nesse contexto, nesse cenário, Dutra? Como é que você tem escapado lá em Patos desse cenário tão difícil? Estou vivendo uma nova experiência. Minha vida inteira foi como ativista do movimento social. Eu fui 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal e fui vice-prefeito do Jackson, mas não exerci executivo porque era só vice. É uma experiência desafiadora, difícil, né, complexa, principalmente no momento de crise da economia brasileira e no caso de Patos Lumiar, no município que praticamente nunca teve prefeito, né? Patos Lumiar foi o município que mais cresceu no Nordeste nos últimos tempos. Eu estou no Maiobão desde 82. Em 82, Patos Lumiar tinha 17 mil habitantes. De lá para cá, nesses 36 anos, nós temos 180 mil habitantes. Então, o município cresceu muito, uma sucessão de prefeitos que não fizeram o dever de casa. Nesses 13 meses, nós já fizemos o que 11 prefeitos não fizeram no mesmo período, em 36 anos. Nós já conseguimos a Universidade da Terceira Idade, nós já fizemos convênio com o IESF, que garante o desconto de 50% nas mensalidades, em qualquer curso presencial ou à distância, dos servidores públicos, municipais e dos seus parentes até o 3º grau. Nós já fizemos, só esse ano, já 52 ruas nós já asfaltamos, porque nós conseguimos
transformar Passo do Lumiar em fundo de participação especial, aumentou a receita e, com isso, a gente conseguiu uma folga de tal forma que, de janeiro para cá, nós já asfaltamos 52 ruas. O governador Flávio Dino destinou também um recurso que vamos asfaltar mais 28 ruas. Nós já temos uma escola de tempo integral, a primeira escola de tempo integral do município, lá em Cotovelo. Nós temos uma creche de tempo integral, inauguramos na Avenida 13. Nós inauguramos a agência do INSS na Avenida 13. Nós inauguramos um centro de especialidade na Avenida 12. Nós inauguramos a UBS do Maiobão, da Avenida 12. Inauguramos a UBF da Safira. Inauguramos a quadra lá de Cumbique, no limite com Raposa. Nós recuperamos a estrada de Pindaí até o porto de Guaíba. Nós já colocamos 4 linhas de ônibus no Passo do Lumiar, 3 linhas internas para unificar os povoados rurais com a área urbana, e colocamos uma linha do Porto de Guaíba ao terminal da Coama para desafogar o trânsito na MA 201. Em parceria com o governador Flávio, nós urbanizamos a frente do Maiobão, que tinha 110 barracas, uma verdadeira palafita, hoje tem flores e plantas. Com o governador Flávio Dino, nós fizemos a feira da Avenida 10 e fizemos coisa simples. Por exemplo, eu já coloquei 60 abrigos nas paradas de ônibus do Passo Lumiar, não tinha um. Em 36 anos, básico, né, Dutra? 36 anos, nenhum prefeito colocou um abrigo de ônibus. E eu, em um ano, já coloquei 60 abrigos nas paradas de ônibus. Já botei mais da metade das paradas de ônibus do município, tem abrigos para os idosos, para as crianças, para as gestantes, para a população se proteger agora do inverno e no verão do sol. Portanto, temos feito muita coisa em Passo do Lumiar. Hoje mesmo está tendo um curso de arbitragem, que começou ontem, com o secretário Railton, e às 15 horas nós vamos entregar 40 equipagens, 40 apitos, 40 bolas, 24 par de rede para valorizar o esporte. Portanto, tem muita coisa feita, mas é muito pouco diante da calamidade que tem o município. Nós temos ocupações gigantes com 2.000 casas, que não tem nada, que não tem rua, que não tem praça, que não tem escola. Estrutura nenhuma. Que não tem absolutamente nada. E acrescento, nós temos 14.000 alunos na robótica, com acesso à tecnologia para as crianças terem o mesmo direito que tem um aluno da classe média. Portanto, muitas realizações em Passo. Hoje mesmo eu vou para o Paranã, estamos asfaltando 12 ruas no Paranã 3, que nunca teve um pingo de asfalto. Estamos hoje começando a rua 108 e a rua 106 no Maiobão. Vamos terminar hoje a recuperação da Avenida 14, porque vamos mudar o trânsito. A Avenida 13 vai ser só mão única descendo, a Avenida 14 vai ser mão única subindo. E o nosso projeto é que aos domingos a Avenida 13 fique interditada para as pessoas caminharem, fazer as suas caminhadas. Atividade de lazer, enfim. Lazer, etc. Limpeza. Você pode vir hoje no Maiobão, por exemplo, que tem outra história. O Viva Maiobão era uma palafita. Mas digo para você, é pouco diante do passivo, agora, da dívida. Agora uma questão para ti que tem a ver, de novo, com o legislativo, né? E aí tem a ver também com Genilson e com Honorato. Você teve 5 mandatos legislativos, né? Honorato é pré-candidato estadual e Genilson é pré-candidato federal. O que você tem a dizer para esses dois no momento que a gente vive no país e que vão buscar aí brevemente esses mandatos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, Dutra? Rapidinho. O que você diria para esses dois? Eles têm que ter voto, né, Dutra? Eles têm que comprar boas sandálias para botar o pé na estrada. Porque ou faz campanha caminhando de porta em porta, ou então não tem sucesso. Porque o poder econômico vai continuar operando nas eleições. Engana-se de que o financiamento só pelos partidos é que vai definir mandatos. Portanto, é botar o pé na estrada, é cair no sol, caminhar e ter o corpo a corpo, porque o poder econômico vai ser avassalador. Eu queria só para encerrar... Não, encerrar não, é só passar para... a questão lá ainda de Passo,
tem um problema gravíssimo, que é a BRK antiga Odebrecht. O juiz Douglas anulou tudo que foi feito pelos prefeitos de Ribamar e Passo Lumiar anteriores. Só que a empresa recorreu e teve um desembargador que deu efeito suspensivo a esse recurso. Portanto, a decisão do juiz Douglas não pode ser executada. E há um clamor público, porque a população não tem renda para pagar a tarifa que a BRK cobra. Então, há uma crise instalada no município de Ribamar e Passo do Lumiar. A população não aceita a empresa, não tem como pagar a tarifa, o juiz considerou tudo nulo, Tarifa porque 4 vezes maior, né, doutor, do que a da porque Caima. isso tem que ser tratado na região metropolitana. Né, doutor? Agora, o judiciário, o juiz aqui embaixo do primeiro grau, Anulou, mandou tirar a empresa e substituir por outra, a partir do controle, da coordenação do governo do Estado, porque é uma região metropolitana que envolve 13 municípios, e região metropolitana é para tratar de assuntos de interesses comuns a 2 ou mais municípios. É o caso da água e esgoto. Água e esgoto não interessa só a Passo, só a Ribamar, interessa aqui aos 4 municípios. Aí o desembargador vai dar uma liminar, suspendendo a execução da decisão do juiz. E a população está sofrendo, porque a BRK corta a água de pessoas que não têm como pagar. Como é que uma pessoa que é assalariada, ganha um salário mínimo, vai pagar uma conta d'água de R$500? Como é que uma pessoa idosa, que muitas das vezes é que mantém a família, vai pagar R$600 de uma conta d'água? Então, há uma crise, e eu queria aproveitar que, se dependesse de mim, a BRK não estaria mais em Passo Lumiar. A mesma opinião tem o prefeito Luiz Fernando, mas, infelizmente, a decisão do juiz Douglas está suspensa por uma liminar concedida pelo desembargador, que deu efeito suspensivo à decisão do juiz. Vereador Honorato, é verdade, você é pré-candidato a estadual pelo PT, ou isso é... Tendo eleição, sim, sou pré-candidato, estamos torcendo para que haja essas eleições. Essa questão que o Dutra falou, primeiro da dificuldade das prefeituras, que é uma coisa extremamente traumática. A gente tem acompanhado também aqui na cidade de São Luís, dificuldade de ordem financeira, o que dificulta a implementação de uma série de medidas. Tem obras sendo executadas, tem serviços sendo feitos, mas ainda aquém da vontade e da necessidade da população. Esse caso que o Dutra se referiu é um caso que a gente tem acompanhado de perto, até porque faz parte também, Passo Lumiar e São José de Ribamar, Raposa, Limites, e essa BRK, a empresa que o Dutra falou, também, se dependesse da vontade da gente e da nossa ação que a gente tem buscado fazer, já não estaria prestando serviço. Uma empresa que cobra 4 vezes mais, Dutra, o valor do que é cobrado hoje pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Maranhão. Uma empresa que outro dia, no Vilagem do Alcântara, por exemplo, se apossou de um poço do governo do Estado, da Companhia de Água e Esgoto, como se fosse seu, chegando lá, a comunidade se manifestando por conta disso. Então, a gente vê também o abuso por parte do poder econômico representado aí nessa empresa, que tem trazido sofrimento para o povo de São Luís, que tem divisa com os demais municípios aqui da ilha. Nós estamos também na presidência do Partido dos Trabalhadores, é uma presidência que muito nos honra, que a gente tem buscado, junto ao lado dos companheiros e companheiras, executar uma atividade que seja de forma respeitosa, fazer o debate político, fazer a inclusão de novos quadros para a formação política, que as pessoas se envolvam, homens, mulheres, juventude, porque é preciso oxigenar e é preciso também ajudar a fazer a reflexão na formação desses novos quadros. Aqui em São Luís a gente continua com o mandato, obviamente, daqui a pouco vou estar na zona rural. Né? O segundo mandato, de vereador, né? De vereador. Sou, infelizmente, o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores aqui na capital. Antes, 5 anos atrás, a gente passou 8 anos sem ter representante na ilha de São Luís, o que para nós é também uma afronta. E quero aqui dizer que, mais do que ter mandato, mais do que ganhar uma eleição, o importante para nós é que a sociedade consiga evoluir, Domingos Dutra, Genilson. Que a gente consiga fazer o debate com os jovens, com as mulheres, para que crie uma concepção crítica e a gente não faça aquilo que o prefeito falou há pouco. O voto hoje de uma parcela da sociedade ainda é um voto muito frágil. A concepção política das pessoas ainda é
uma grande parcela da população, muito frágil. Ainda há, sim, de forma muito presente, quem quer escolher os seus candidatos por meio da bola, da equipagem, da reforma da igreja, o que é uma afronta e tem causado, por exemplo, representações nos parlamentos municipais, estaduais e federal, que são esses que têm entristecido e trazendo vergonha para o povo brasileiro, para o povo do Maranhão, para o povo de São Luís. Eu tenho certeza que prefeitos do nosso estado, como o prefeito Domingos Dutra, sofre isso também, porque muitas vezes quem deveria estar lá de forma independente e harmônica, que essa é a função dos parlamentos, muitas vezes faz uma oposição que não é baseada na verdade e na luta necessária para enfrentar dificuldades que o estado do Maranhão enfrenta, não é de hoje, os municípios todos. Então, esse é o debate que a gente tem buscado fazer enquanto parlamentar, enquanto presidente de partido e enquanto cidadão, que eu acho que mais do que enquanto parlamentar e enquanto presidente, é a nossa posição individual enquanto homens e mulheres que compõem uma sociedade que está também em crise. Genilson. Bom, eu penso que esse aspecto é fundamental, o voto livre. As pessoas se manifestarem livremente na eleição. Né? Muito embora tenhamos avançado na legislação eleitoral, muitos aspectos, como, por exemplo, a vedação de financiamento através de empresas, né? A própria possibilidade, nesta eleição, do financiamento, né, público de campanha, né, que é o Fundo Especial de Financiamento da Eleição, que é o fundo eleitoral que vai ter nessa eleição, mas você ainda tem muitas brechas na legislação. Um aspecto é, por exemplo, o autofinanciamento. Então, o Congresso vedou o autofinanciamento, que é aquela possibilidade do político usar seu próprio recurso para financiar sua campanha, mas o presidente Temer vetou esse ponto, esse item, e aqueles, por exemplo, como o prefeito Dória, né, que é um milionário, se ele tiver 10 milhões em conta, ele pode gastar 10 milhões na conta, até o limite do teto de gasto para a campanha. Né? Então, esse autofinanciamento acaba desequilibrando o pleito, de alguma maneira, porque aqueles que têm menos possibilidade de fazer um debate mais igualitário, né? Então isso acaba sendo um aspecto ruim. E tem um fundamental que o prefeito Dutra aqui acabou de levantar, que é a cultura política mesmo. Infelizmente, nós temos uma cultura política ainda muito condicionada ao poder econômico, né? Ao tipo de benesses desse período eleitoral. A troca do voto. A troca do voto que prejudica muito, né, você fazer de fato um processo mais autônomo, que as pessoas possam de fato escolher representantes com mais condições. Nós temos assim, o Dutra acabou de lembrar aqui, faz um excelente trabalho lá em Passo do Lumiar. O Dutra talvez seja um daqueles, Itevaldo, dos poucos personagens da política maranhense que tem um vínculo muito direto com a população, com o povo. Isso tem feito falta nesse debate nacional que o país faz. O Dutra faz falta nesse debate. Inclusive, nós fizemos um convite ao prefeito Dutra que ele viesse filiar o PT, pudesse colocar o seu nome para, de fato, fazer esse enfrentamento que o país passa hoje na cidade desse debate. Isso me permite uma parte, aí volta de novo a crise. Eu sempre fui eleito sem gastar quase nada, fazendo campanha a pé. Inclusive, em Passo do Lumiar, eu derrotei 2 ex-prefeitos e o prefeito caminhando. Eu andei 450 quilômetros a pé, comendo camarão seco com farinha, banana com pão, porque ambos puxam por água, que é que sustenta o corpo. Agora, é porque eu me formei na época que a sociedade civil era forte. Era forte, hoje, né? Cadê o MST? Se enfraqueceu. Cadê a sociedade civil organizada? Se enfraqueceu. A CUT se enfraqueceu. As igrejas, a CPT, que era forte, se enfraqueceu. Então, não tem como formar liderança. Eu me formei a partir do movimento estudantil, a partir de 78, 79. Também não existe mais. Aí, na hora que você não tem movimento estudantil mais, não tem movimento social, como é que você vai formar liderança? Na hora que não tem liderança, prevalece aquele que tem dinheiro e que vai e oferece o poder econômico. Então, a saída é o seguinte, eu encerro e agradeço a parte, é o seguinte: o eleitor é que tem que resolver a crise. O eleitor é que vai escolher os parlamentares. Se essa crise está instalada, é porque escolheram um Congresso ruim, que caçou a Dilma sem ter cometido um crime e inocentou o Temer com 2 denúncias criminais. Então, a crise está no voto. Portanto, o que eu peço é que o eleitor, nessa eleição, não troque o seu voto, não venda o seu voto, examine quem é o seu candidato, vote naqueles que têm história, que são éticos, que são comprometidos com alguma causa. Não vote porque o cara é bonito, porque está bem vestido,
porque do contrário vai continuar a crise. Genilson, concluindo, Só dizer, se o puder. PT do Maranhão está se preparando para a eleição, né? Então nós temos dois objetivos fundamentais. Primeiro é assegurar o direito do presidente Lula a ser candidato, é a nossa luta política nesse primeiro momento, e a nossa possibilidade de ampliar bancadas. Temos apenas um deputado federal, que é o deputado Zé Carlos, e um Quero estadual, e nós vamos avançar agora para ampliar a bancada. Estamos colocando nosso nome também como pré-candidato Genilson, federal, mas vamos avançar nesse debate. Muitíssimo obrigado. Honorato Fernandes, muito obrigado, boa sorte. Nilson, muito obrigado, boa sorte. Dutra, obrigado mais uma vez, parabéns lá pela gestão de Paço Lumiar. E vamos ver se a gente pode ser esse cenário ruim que esse país hoje, né, enfrenta e está pelo caminho pela diante, não é muito claro por onde a gente vai caminhar. Muito obrigado. O Resenha fica por aqui. A gente volta no próximo sábado e todos vocês tenham um ótimo final de semana. Obrigado. Até lá.